Hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar um input para a entrada de dados. Então, deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo! E bom, gente, para a gente utilizar o input, ele é bem simples, tá? No caso, eu vou colocar o nome input aqui. A gente vai colocar os parênteses e eu vou fazer a pergunta: qual o seu nome? E eu vou executar o comando. Como vocês podem ver, ele fez a pergunta, tá? E ele ficou com essa barrinha branca. Então é onde a gente vai colocar os nossos dados. Por exemplo, eu vou colocar meu nome, Cosmo. E ele entrou. Só que é o seguinte, quando a gente coloca, ele precisa ser armazenado em algum lugar. Então a gente precisa criar uma variável, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou colocar a palavra nome aqui. A minha variável vai ser nome, certo? Então, quando eu colocar a palavra nome agora, ele vai entrar na variável nome e ele vai ficar armazenado lá dentro. Se eu colocar aqui agora um print e colocar a palavra nome aqui, como vocês podem ver quando eu executar aqui, a primeira coisa que ele vai falar é a palavra nome. Então, eu vou colocar Cosmo. E quando eu pedir um retorno, ele vai me dar um retorno Cosmo. No caso, é um nome que está armazenado dentro dele. Dentro de nome está armazenado o meu nome, Cosmo, tá? Então, se eu preciso colocar sempre a variável para poder receber o dado. Se eu não colocar uma variável, ele vai ficar perdido, certo? Então, sempre coloque uma variável, ok? Mas, por exemplo, eu quero colocar a idade da pessoa. Por exemplo, eu vou fazer até melhor. Vamos fazer uma soma. Por exemplo, eu vou colocar aqui, colocar N1, tá? Mas vocês podem escrever qualquer nome. E eu vou colocar um input aqui. E eu vou fazer o seguinte: digite um número. Agora eu vou querer o seguinte, que ele digite o segundo número. Então eu vou colocar um N2 aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar S, tá? Para ele receber. E eu vou colocar N1 mais N2. Aí vocês podem perguntar, ele vai dar algum tipo de resultado numérico, né? Porque no caso eu coloquei o sinal de mais aqui, né? E eu coloquei N1 e N2 e ele vai dar o resultado no S. Então, já que é isso, eu vou colocar um print, tá? Eu vou colocar o resultado de S. Tá? Então, quando eu digitar, por exemplo, 5 mais 5, ele vai dar o resultado 10. E eu coloquei o número 5 aqui. E o N1 vai receber número 5. E eu colocar outro número 5 aqui, o N2 vai receber número 5. E quando eu fizer a soma, ele vai dar o valor de 10. Não é isso? Então vamos executar ele aqui. Digita o primeiro número, 5. Digita o segundo, 5. O número que deu 5, 5. Porque ele deu 5, 5 e não 10. Porque é o seguinte. Quando a gente digita um número, automaticamente ele vai para o tipo de string, tá? E o string, como vocês provavelmente já devem saber, ele é um tipo de texto. Então a gente precisa formatar ele, tá? Para a gente formatar, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que criar um novo parêntese, tá? Dentro do input. E eu, no meu caso, vou colocar como int, que é do tipo inteiro. Vocês também podem colocar como float também, tá? Que é em caso decimais, tá? É depois da vírgula, tá bom? Eu vou deixar no float, tá? Não tem problema nenhum, não. Vou colocar o segundo aqui, tá? Como float também, ok? E no caso, quando eu fizer a soma novamente, como vocês podem ver aqui embaixo, colocar 5 e o segundo 5. Agora sim, ele deu o resultado de 10. Então, gente, vocês sempre se atentem a esse detalhe, tá? De vocês colocarem sempre um float, se for numérico, se for do tipo inteiro, coloca um int, tá? Se for string, não tem problema nenhum, pode deixar do jeito que está. E outra coisa, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, como vocês podem ver aqui, a gente ficou meio que sem espaço, a gente pode colocar aqui, ó, uma barra n, tá? Aqui, barra n. Então, quando eu executar aqui novamente, digite um número. Como vocês podem já ter um espaço aqui, ó.
eu vou colocar 5 novamente. Aqui, como vocês podem ver, deu outro espaço, então vou colocar 5 também, tá? E aqui deu o resultado 10. E bom, gente, só para uma dica, tá? Para quem chegou no final do vídeo, é o seguinte, como vocês podem ver, ele ficou aqui, ó, selecionado aqui bem clarinho e aqui ficou um escuro, tá? Então, cara, se você chegar aqui e clicar no Ctrl e clicar, automaticamente ele vai para cima, tá? No caso que fosse uma linha, tá? Então, gente, basicamente é isso, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser que eu grave um outro vídeo explicando, deixa aqui nos comentários também. Então é isso, valeu, falou e até mais.